vive mídia, quem vive marketing, quem vive negócios desde sempre, sabe o quanto o esporte é um tema dos mais assistidos, dos mais buscados, dos mais rentáveis do Brasil e do mundo. E houve uma mudança de perspectiva muito grande nos últimos 3 anos e foi criado um negócio novo, que já era estabelecido há muito tempo, uma emissora de esportes, que quebrou tudo, fez diferente. E esse painel fala sobre isso, é o painel Mind. Como o YouTube e a Cazé TV viram o mundo do esporte da cabeça para baixo, né? E é um pouco de vem comigo que eu te conto lá na frente. O Mode Mind é um movimento que transforma ruído em direção, tendência e conversa de verdade. É começar sozinho, como o YouTube nesse assunto, a Live Mode e a Cazé TV também aconteceram, e chegar à Terra Prometida e perceber que o destino era parte da jornada. Queria convidar aqui o Leonardo Lenz, que é da Live Mode. Leonardo Lenz, que era da Live Mode. Léo, bem-vindo. Um dos principais nomes do ecossistema esportivo e mídia do Brasil, partner da Live Mode, já foi Meta, Top Sports, Esporte Interativo e construiu uma belíssima empresa, um belíssimo canal. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ou é verde ou azul. A Larissa Esteves, que é diretora de marketing da Federação Paulista de Futebol, passou por grandes empresas como Nike, Fox, CNN Brasil, sólido background em branding, consumer experience e digital, e hoje tem uma cadeira das mais importantes do futebol brasileiro, que é diretora de marketing da Federação Paulista. Bem-vinda. E o Vitor Machado, meu amigo, tricolor, né? É importante falar. Não podia deixar passar essa. Tricolor carioca, tá? Por favor. 18 anos de experiência no mercado de esporte, entretenimento, mídia. Tricolor só tem um. Boa explicação. Tecnologia. Como executivo, empreendedor e investidor, está há 6 anos no YouTube e hoje lidera as verticais de TV, filme e esportes na plataforma do Brasil. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado. Larissa. Obrigada pelo convite. Acho que a gente precisa se apresentar, né? Aqui, enfim, sou Larissa, mulher, branca, loira, estou vestindo uma roupa preta e usando óculos. Bom, eu sou o Vitor, estou de camisa preta, calça jeans e cabelo curto, sou um homem branco. Eu sou o Léo, sou homem branco, careca, orgulhoso careca. Estou de calça jeans, camisa e um casaco amarrado no meu pescoço. Boa, vamos lá. É um prazer estar aqui nesse painel, junto com essas duas feras, com quem eu tenho o prazer de trabalhar e construir muito do que a Federação Paulista de Futebol vem fazendo nesses últimos 5 anos. Acho que primeiro eu começar com o Vitor. Queria que você contasse um pouco para a gente, Vitor. Vitor é até estranho, né, Vitinho? Como é que o YouTube passou de uma plataforma ali que as pessoas podiam consumir conteúdo, né, um conteúdo que já estava lá, um conteúdo de entretenimento, para se tornar uma das principais, se não a principal plataforma de transmissão ao vivo de esportes. Conta para a gente como funcionou um pouquinho disso. Boa. Bom, boa tarde para todo mundo. Obrigado aí pela Monks, pelo convite, é um prazer estar aqui. O YouTube ele sempre fez parte da jornada do torcedor, né? Então, como você falou, a gente, né, era a plataforma que o torcedor entrava para consumir os melhores momentos, né? E a gente trabalhou muito ao longo dos anos em parcerias de conteúdo e produto para que o YouTube fosse a casa dos melhores momentos. Em torno disso, né, uma série de um ecossistema de criadores produzindo conteúdos sobre os desafios, as mesas redondas, né, o review de chuteira, como dar o primeiro drible, né, no esporte, isso como um todo, até super relevante. Assim, a Raíssa diz que aprendeu a andar de skate, né, vendo manobras no YouTube, né? Então, no esporte como um todo, a jornada do fã, ela passava pelo YouTube e, obviamente, a cerejinha do bolo, que é o ao vivo, estava faltando, né? E conforme o mercado foi evoluindo, o digital, né, cada vez mais acessível, um produto bom na TV, na casa das pessoas, transicionar e trazer esporte ao vivo para a plataforma, parecia um caminho muito natural, né? E a gente começou
a dar esses passos em parceria com a Live Mode em 2019, quando a gente faz o primeiro teste com a Copa do Nordeste, né? E começou dando super certo, e aí, infelizmente, veio uma pandemia e travou o campeonato no meio, né? Então, putz, nosso primeiro grande passo ali, e o campeonato para no meio. Mas com isso veio o boom das lives e tudo mais, e aí, na sequência, a gente conseguiu aprovar a compra dos direitos do Paulistão. Então, em 2022, a gente começa uma grande parceria com vocês e com o desafio de ir desenvolvendo modelos de negócio que fizessem sentido para a plataforma, né? E aí, assim, na sequência, eu acho que, naturalmente, o mercado foi se desenvolvendo, surgimento da Cazé TV, ligas, né? Quando a gente olha para o long tail do esporte, as ligas buscando, né, a conexão direta com o torcedor e trazendo parte do conteúdo para o digital, e o YouTube sendo a grande casa de onde isso se consome. E aí isso foi se construindo, o YouTube foi, de fato, virando assim, hoje não tem nenhum destino aberto, gratuito, que tenha tanto esporte ao vivo quanto o YouTube, né? Então, se a gente parar para listar, no futebol, todas as grandes ligas estão no YouTube, praticamente. No Brasil, tirando o UEFA Champions League, eu acho que é a única que ainda não está, mas todas as outras, se pegar top 10 de esporte, todos eles estão, de alguma forma, ao vivo no YouTube. E aí isso começa a desenvolver todo um ecossistema de parceiros do YouTube, explorando os seus negócios ao vivo na plataforma. Legal, boa, obrigada. Léo, acho que falando um pouquinho aqui do que o Vitor trouxe da Cazé, ser muito parceiro do YouTube nesse contexto, acho que a Cazé ela vem ali desde 2022, acho que numa frente muito forte de compra de direitos, né? Direitos mundialmente conhecidos. Conta pra gente um pouco como se deu essa estratégia, assim, como vocês conseguiram transformar o que aconteceu na Copa de 22, se puder contar também um pouquinho desse bastidor da Copa de 22, como funcionou, e como funciona um pouco dessa estratégia de vocês para trazer cada vez mais direitos e mais competições ao vivo para dentro do canal, por favor. Valeu. Queria agradecer, Rodrigo, Mankin, pelo convite. O privilégio de estar aqui. É um evento super importante para a indústria, a gente poder falar um pouquinho, contar dessas histórias, né? Então, eu acho que a Cazé TV ela é fruto de um monte de coisas que aconteceram antes, né? Tem uma jornada muito bacana, da qual eu também fiz parte, do esporte interativo, que nasceu no início dos anos 2000 e sobreviveu e prosperou e sobreviveu ao boom da TV paga. Acabamos vendendo o negócio para a Warner, para a Turner, em 2015. E muito porque, naquele momento, para a gente era muito difícil competir com um mercado que estava crescendo muito rápido, que era o mercado de TV paga. E foi uma jornada empreendedora, com um final feliz, que é raro e acho que é super legal de se falar. E a Cazé TV ela nasce, na verdade, a Live Mode estava ajudando a FIFA a lidar com uma questão. Durante a pandemia, o principal parceiro da FIFA no Brasil entrou numa negociação para reduzir o valor dos direitos. A FIFA chamou a gente para ajudar a pensar como é que isso seria feito. A gente ajudou eles na separação de que direitos deveriam ficar e quanto que você precificaria isso. E na Cazé TV, na verdade, nasceu com uma solução para esse problema, que era um problema da FIFA, que tinha que aceitar uma negociação de direitos e precisava ter uma solução para aquilo. E, na verdade, a Live Mode já tinha feito testes antes com outros influenciadores para outros direitos que não tinham dado certo. Então, foi fruto também de uma tese que estava assim, clara para a gente, e a gente estava esperando uma boa oportunidade para encaixar ela. E o Cazé, por acaso, tinha sido nosso estagiário lá no Esporte Interativo, ele cuidava da conta do Twitter, é uma história curiosa. Na venda lá para a Warner, ele ficou lá na TNT, e na pandemia ele explodiu como criador, né, fazendo reacts de lives na madrugada. E aí a gente tinha uma oportunidade, porque a gente também ajudava o Atlético Paranaense, então tinha uns jogos ao vivo do Atlético Paranaense, a gente tinha testado com outro criador, não tinha dado muito certo. Aí tinha lá Atlético Paranaense e Vasco. Cazé, vamos fazer esse jogo aqui, vamos ver se vai dar certo. E aí foi legal, foi uma experiência super bacana, funcionou. E a gente falou, bom, temos um negócio aqui. Aí apareceu a FIFA, e na história da FIFA a gente teve também a parte de sorte, né, aquelas coisas de sorte, competência, oportunidade. Então, quem estava cuidando, o principal executivo comercial da FIFA nesse momento,
tinha sido um cara, Simon Thomas, tinha sido um cara que era o presidente da Team, que é a agência da Champions League, na época do esporte interativo. Então, conhecia a nossa história, conhecia a nossa reputação. E aí a gente falou, a gente tem uma ideia aqui. A gente fez um teste com o Cazé, ele talvez seja o maior influenciador hoje no Brasil, funcionou. A gente quer criar um negócio chamado Cazé TV, e vamos botar os jeitos ali. E aí a FIFA falou, ok, a gente negociou um valor, foi um valor relativamente baixo, mas bem baixo, porque era um teste. E a FIFA estabeleceu 3 critérios de sucesso, né? O primeiro critério a gente tinha que ter certeza que a gente atingia um público jovem de forma engajada, então a gente tinha métricas para isso. Segundo objetivo era ativar o FIFA Plus, que era um aplicativo que eles tinham lançado, e tinha uma ideia louca de que as pessoas assistiriam os jogos através do FIFA Plus. Então, bom, todos os jogos vão estar na Globo. Então, é impossível que alguém vai estar assistindo isso no FIFA Plus. Mas, e o terceiro, gerar para as marcas patrocinadoras globais da FIFA oportunidade de ativação de uma forma diferente que na Globo era mais complicado de fazer. Então, a gente pegou esses 3 objetivos, criamos um plano, e aí foi um sucesso assim, extraordinário. Eu lembro da história, né, que a gente foi no YouTube, a gente vamos lançar um canal do zero. Não, canal do zero, como assim? Será que vai ter? Será que não vai ter? Vai ter? Como é que a gente vai fazer esse negócio crescer? A gente lançou um canal basicamente do zero, canal que existia. Nessa conversa, a gente tinha muita gente no YouTube com a preocupação, porque o jogo também estaria no canal do Cazé na Twitch, né? E o pessoal lá de fora falando, Vitor, a gente vai dar menos audiência que a Twitch, isso não pode. Né? Por que o Cazé não usa o canal de corte que já existe no YouTube? Eu falei, pô, não dá, mas fica tranquilo, vai dar certo. E aí foi um sucesso retumbante, assim, foi assim, acima das nossas expectativas, porque esse jogo estava aberto, os jogos tinham um jogo por rodada, e a gente, no final, conseguiu entregar tudo que a gente queria entregar, muito além do que a gente tinha prometido. Aí a FIFA olhou para aquilo e falou, bom, gostei, eu tenho ainda várias competições subs que a gente não estão vendidas, tem a Copa no Feminina, Copa no Mundo de beach soccer, futsal. Aí a gente fez um pacote e fomos para essa história aí. E aí começou, a gente falou, bom, o que a gente vai pegar agora? O que tem de oportunidade? Onde a gente vai? E aí começaram a acontecer umas coisas que nunca tinham acontecido na nossa história. O COI nos liga e fala, são todos vizinhos ali na Suíça, né? Aqui no Lago Le Mans ali, todo mundo, Genebra, Lausanne, todo mundo é vizinho. E aí ligaram para a gente e falaram, a gente soube aqui do sucesso, a gente queria conversar com vocês. E aí a gente conseguiu fechar Paris 24, e aí começamos a criar toda uma grade, e aí nos estruturar para isso, porque até então a gente não tinha um negócio de mídia, né? E a gente ganha, a nossa receita vem basicamente de publicidade, então tinha toda uma mecânica por trás de você desenvolver a precificação, modelos de entrega, como é que você vai fazer isso? A gente arrendou um estúdio grande, onde a Fox tinha lançado lá no Cosme Velho. Então foi um movimento quase empreendendo dentro do negócio da Live Mode para criar um outro negócio que era a Cazé TV. E acho que a história agora, quer dizer, a gente só adiantando para o que a gente está hoje, né, trazendo para o dia de hoje, né, a gente hoje é o maior canal de esportes do Brasil, a gente atinge 60 milhões de pessoas todos os meses, a gente esse ano vai fazer mais de 1.000 transmissões ao vivo, a gente tem direitos muito nobres assegurados até 2028, 2029, e estamos carregados, que estamos no YouTube, mas temos assim, a co-distribuição em outras plataformas também, e um modelo super sustentável, porque eu acho que a gente conseguiu quebrar um paradigma do mercado brasileiro da aceitação dessa distribuição como uma distribuição mainstream, onde os anunciantes enxergam que estão conectando com o público jovem de uma forma engajada e muito autêntica. Então, assim, tem sido super interessante essa jornada até aqui, e tem muito mais pela frente. Mais só uma curiosidade desse processo. Hoje parece muito óbvio, né? Mas quando como o Léo falou, a gente tinha um jogo por dia na Copa do Mundo. E você tinha que escolher o melhor jogo daquele dia. E parece óbvio que tem que escolher o jogo do Brasil, mas a gente se questionava se as pessoas iam deixar de assistir na Globo, né, no YouTube ainda tem um delay, tem toda a história que a Globo construiu com todo o mérito dela. Então a gente falou, se tiver um jogo da Alemanha com a Argentina no mesmo dia do jogo do Brasil, será que a gente escolhe a Alemanha e a Argentina ou vai para o jogo do Brasil? E
hoje parece óbvio, a gente escolheu o Jogo do Brasil e a audiência veio, então, né, ficou claro para a gente que tinha uma audiência reprimida ali, de querendo consumir o futebol de um jeito diferente. Mas a gente passou por questionamentos desse tipo lá naquele momento. E eu acho que a linguagem que a Cazé traz hoje, né, ela é muito nítida nesse sentido. Quem consome a Cazé é porque está a fim de consumir de um jeito diferente, quer depois reagir aos conteúdos, participar dos programas, enfim. Então, eu acho que esse modelo veio para mudar, por mais que hoje a gente tenha pessoas mais velhas que talvez só consumiam na TV aberta, hoje consumindo. O Cazé, meu avô mesmo, tem 90 anos, e ele sabe bonitinho botar na Cazé TV Fala o nome dele que para assistir, fazer uma pra assistir mensagem ao do Cazé jogo. para ele. Então, é muito bacana como acho que essa mudança mesmo de comportamento conseguiu, acho que, reeducar o consumidor, né? A gente precisava reeducar o consumidor brasileiro, acho que a gente passou um pouco disso na federação também. Vocês fizeram parte de todo esse processo. Na federação, a gente mudou a forma de comercializar os direitos de transmissão e os direitos comerciais também. Então, a gente passou a pulverizar para vários parceiros. Então, hoje a gente tem a TV aberta para conseguir atingir aquele público tradicional da televisão, mas a gente também tem a parceria com o YouTube, com a Cazé, TV fechada, enfim. Então, a gente consegue levar o Paulistão ali para vários lugares para falar com mais pessoas e pessoas mais diferentes, né? Acho que hoje, dentro das maiores audiências de Cazé e YouTube, a gente tem 3 ou 4 jogos do Paulistão. Só está atrás do Jogo do Brasil de eliminação. Então, acho que é realmente uma construção ali que veio sendo feita desde 19, 20, né? Um pouco pausada ali pela pandemia, mas acho que potencializada principalmente a partir de 22. Conta um pouquinho para a gente, Léo, sobre a questão dessa linguagem mais informal, acho que 100% implementada pelo jeito ali do Casimiro e de toda a galera que talvez venha junto do esporte interativo com ele e que está sendo complementada, acho que, por outros talentos, né? Acho que isso funciona muito bem, de um jeito muito genuíno ali. Então, como é que vocês trabalham um pouco ali na estratégia do dia a dia da construção do que vai ser comunicado? Quais são os formatos dos programas? O pós-jogo, como funciona? Então, conta um pouquinho para a gente dessa estratégia. Eu acho que a gente se inspirou muito na forma como o Cazé cresceu nas lives dele, que então é autêntico, é muito informal, você se sente parte daquela discussão o tempo todo, vai estar sentado do lado dele. E a gente via do outro lado as plataformas, né, as transmissões nas plataformas incumbentes, né, de TV aberta, TV paga, tendo que fazer um formato muito quadrado, que é natural, né? Até o próprio... Se olha as transmissões da TNT Esporte, que é a turma que, né, trabalhou com a gente, eu admiro demais todo mundo lá, mas, no final, você tem que se enquadrar num modelo que você não consegue romper muito. Então, a gente viu uma oportunidade que era muito única de fazer uma linguagem diferente, mas traz assim, enormes desafios, porque você tem que assumir risco, às vezes as coisas saem um pouco fora do controle, não tem como você controlar tudo, porque tem uma certa liberdade na ponta para funcionar que você tem que deixar acontecer, mas faz parte do processo, né? Então, a gente tem conversado muito com todo mundo, a gente tem, por exemplo, uma coisa que a gente fala o tempo todo a gente não vai entrar em discussões muito polêmicas, por exemplo, política, não vamos falar de política em nenhum momento, a gente é entretenimento puro, então, a gente quer entreter e quer as pessoas se sentindo no sofá de sala assistindo um jogo, ou num bar assistindo um jogo de futebol, ou uma transmissão de um evento olímpico, de esporte olímpico. Então, eu acho que é um processo que digamos, uma construção constante, né? E a gente vai se desafiar, a gente vai errar, como já aconteceu, a gente já teve que pedir desculpa algumas vezes. Até quando a gente anuncia a Copa de 26, com jogos exclusivos, aliás, não sei se todo mundo tem essa noção, né? Ano que vem, metade da Copa do Mundo vai ser 100% na Cazé TV exclusivo, no YouTube. É assustador até para a gente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Por outro lado, a gente também tem que estar nessa fronteira onde a gente vai estar forçando um pouquinho a barra e tentando sempre inovar. Boa. Vou complementar aqui. Como o Léo falou, é um processo contínuo, né? Acho que a gente, citando exemplos concretos, e mais tarde vai ter o painel aí dos CMOs e tudo mais, a gente esse ano teve um caso num jogo do Paulistão,
uma entrega comercial para o iFood e McDonald's, em que chegou uma série de lanches na cabine e um jogador no campo fez a brincadeira de falar: pô, o iFood só entrega aí, aqui no campo não entrega nunca, não entrega não sei aonde. E, cara, e a marca ficou super chateada com a entrega, não sei o quê. E foi a ativação que bateu o recorde de scan de QR Code na tela. Porque era a linguagem do canal, assim, a audiência não ficou chateada achando que o iFood não... Mas você tem nesse processo uma forma de como é que a gente controla, né, o que ela falou, né, não dá para controlar tudo. Como é que as marcas dão mais liberdade para os talentos trabalharem, obviamente. Entendem que a comunidade ali vai trabalhar de um jeito diferente e que, no fim, a gente tem que estar olhando para o resultado das ativações e não para a qualidade, né? A qualidade é muito superficial, né? Obviamente que não tem os do's and don'ts das marcas, mas a gente passa por momentos em que a gente fala, cara, dá liberdade, deixa o criador fazer do jeito dele, porque ele vai saber como engajar com essa comunidade que está ali assistindo o jogo. E um outro ponto, hoje está todo mundo acostumado, quando a primeira vez que a gente botou o caching no jogo do Paulistão em 2022 na tela, o pipizinho lá, que aparece o Casé, o Luizinho, e o digital é lindo porque você consegue ter a resposta do público em tempo real. No live chat, as pessoas começaram na mesma hora. Tira esses caras daí, eu não quero ver eles, eu quero ver o jogo, tira eles daí, tira eles daí. A gente, opa, não gostaram, tira. Mas a gente tinha uma convicção de que aquilo ali fazia sentido, né? Então a gente falou, cara, vamos começar, fica 10 minutos sem colocar no ar e vamos botar nos momentos de bola parada. E daqui a pouco, vamos botar quando sair um gol para eles verem a reação. E hoje em dia ninguém mais sente, as pessoas querem ver o Casé, o Luizinho reagindo na tela durante o jogo, né? Então virou, mas naquele momento lá em 2022 era uma audiência assim, nossa, não, tira eles daí. Então é um processo de construção e aprendizado que é diário. Acho que até pra gente, lá dentro da federação, essa história do pipizinho na tela, a gente ficava... nada. E acho que tinha muito uma questão lá em 22, talvez, do consumo ser muito por celular, né? Mobile. E eu acho que a construção agora é que tem muito YouTube sendo visto na televisão. E aí acaba que a percepção é muito diferente. No celular acaba que fica tudo meio apertado aqui na tela e tal. Então, quando você vai para a televisão, acho que você tem um universo ali que ninguém hoje percebe mais. Já é natural. Não, eu ia comentar, você pega um tipo de coisa arriscada que a gente abraçou e que gera polêmica. O Casé, na transmissão dos jogos do Vasco e dos jogos do Flamengo, ele é declaradamente vascaíno. O Luizinho tricolor. Isso é inimaginável em qualquer canal tradicional. E tem risco, né? Nem todo mundo gosta, tem gente que se incomoda muito com essa história. Mas, de novo, faz parte da legitimidade, da autenticidade e da nossa verdade de fazer uma coisa que não é um personagem, não é um narrador, não é um comentarista que está ali profissionalmente. Ele tá com os amigos e assistindo aquilo. Então, é uma polêmica aí. Com o Casé, com o jogo do Flamengo, eu me sinto representada. Pois eu me sinto um pouco incomodado, mas faz parte. Boa. Acho que você falou um pouquinho das marcas, né? Esse case do iFood e tudo. Acho que meio um papo aqui para os dois também é contar um pouco como funcionam as oportunidades comerciais, né? Como é que vocês conseguem conversar com as marcas e trazer, acho que, enfim, para dentro da Casé ou para dentro de outros produtos do YouTube de esporte, como é que vocês trazem as marcas para perto para que elas comprem mesmo o modelo de negócio que vocês estão entregando, né? Entendendo que são entregas diferenciadas ali do que está sendo visto no mercado. De novo, tem sido um processo de grande aprendizado, né? A gente começou lá em 2022 no modelo onde o YouTube vendia sozinho. Em 2024, a gente migra o Paulistão para a Casé TV. E hoje tem um modelo com a Casé TV onde eles vendem para certas indústrias e a gente vende para outras indústrias. E evoluiu esse modelo agora para a Copa do Mundo, onde, pela primeira vez, a gente conseguiu unir o time comercial do Google com o time da Casé TV para vender junto para os mesmos clientes. E foi um sucesso, né? A gente, público, a gente vendeu todas as cotas, temos 11 cotistas aí para a Copa do Mundo do ano que vem. E aí a gente, obviamente, parte do básico, né? As mídias tradicionais que o mercado está acostumado a comprar e vai colocando em cima os elementos que são os grandes diferenciais, né? E isso leva para um dos pontos que a gente, né,
se conectou lá nessa transição do canal do Paulistão para o canal da Cazé TV, que é uma visão nossa que, assim, plataformas, o YouTube é uma plataforma, o YouTube não é produtor de conteúdo, elas vão ter a dificuldade de criar as suas comunidades, né? Então, estou falando de plataformas como YouTube, Netflix, Prime Video. Então, assim, a gente na hora que você migra para a Cazé, você tem uma comunidade sendo criada em torno daquele conteúdo, e daí surgem as oportunidades de você fazer a conexão das marcas e entregas comerciais com esse mundo, né? E aí você começa a impactar a cultura, você começa é outra história, né? Então, na hora que você tem lá e aí, de novo, acho que essa junção do time comercial do Google com a Cazé TV tem dado muito certo. E aí você vai vendo exemplos, né? Assim, são as entregas comerciais que bombam, viralizam. A história lá da Dona Maria, em São Januário, que no meio da transmissão, o Cazé faz o Pix na maquininha do PagBank, compra todo o churrasquinho do carrinho dela e dá para os torcedores do Vasco. Aquilo ali de novo, não tá roteirizado, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio do dia a dia é em como é que a gente entrega o que o mercado está acostumado, entrega a CPM, faz as entregas, né? Impacto, alcance, tudo mais, mas cria esses momentos que são os momentos que vão gerar conversa, né? Como é que a gente faz isso acontecer, fura a bolha, ganha, né, o espaço como um todo. A gente hoje, né, nossos projetos comerciais, eles englobam multiplataformas, então a gente vai para o mercado junto com a Cazé TV, vender YouTube, vender Instagram, vender TikTok. Então, assim, as entregas comerciais e as conversas, elas precisam acontecer onde o torcedor está, na hora que ele está consumindo aquele conteúdo. Então, acho que parte da magia do que tem dado certo é seguir nesse caminho de explorar isso de forma diferenciada e gerando valor para a comunidade que está ali assistindo o conteúdo. Acho que perfeito, Vitor. E só complementando, é um pouco artesanato e indústria essa história, porque tem um pouco do artesanato das ideias únicas que você cria e que geram uma diferenciação absurda. Então, tem criatividade, inovação. E, por outro lado, tem uma indústria que a gente foi aprendendo e foi criando sistemas, até usando bastante inteligência artificial para isso, porque é uma coisa recorrente. Mas só para dar dimensão, né? Na Copa Mundo de Clubes que aconteceu esse ano, a gente fez mais de 20 mil entregas comerciais. Então, a gente precisa de sistema, a gente precisa dar retorno para o patrocinador, falar quanto que deu de audiência, como é que ele recebeu, quantificar isso, pivotar no meio, porque às vezes o jogo que ele estava não entregou quando a gente prometeu, então tem que botar no outro jogo, então tem que reequilibrar a entrega de mídia. Então, é um pouco de a gente conseguir construir uma dimensão que tem essa parte criativa, mas também tem uma parte de indústria que, se não funcionar, você não consegue entregar, aí você não consegue vender, e aí o próximo campeonato você não consegue rentabilizar, e aí o projeto cai. Então, acho que isso... E a gente está assim, aí criando assim, processos internos nossos, assim, proprietários, e parte da nossa ambição de crescimento é levar esse modelo para fora do Brasil. Então, a gente está num projeto europeu, faremos um anúncio em breve de uma entrada na Europa, tem conversa na América Latina, porque a verdade é que, na nossa visão, essa dinâmica brasileira, ela não é do Brasil, né? É uma dinâmica global de uma tendência universal, onde as pessoas assistem menos televisão linear e elas estão mais no digital, e você tem uma oportunidade de replicar esse modelo para além do Brasil. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar trabalhando, e em breve teremos notícias sobre isso. Legal. Acho que, falando sobre esse ponto, assim, eu acho que o consumo no Brasil do digital é muito mais intenso, né, do que se você comparar a Europa, por exemplo. Assim, acho que talvez um dos maiores desafios aí de levar para o mercado europeu é encontrar um Cazé lá, né? Encontrar um Casemiro lá. Não conheço, não sei, mas eu acho que talvez a autenticidade dele ali, a forma tão natural que ele conduz tudo, seja, acho que, um dos maiores desafios disso. Porque o resto é implementar, né? Ter estrutura e tudo mais. Então, acho que... eu acho que é um desafio. Tem encontrar o Cazé, e não necessariamente é um Cazé, mas são alguns Cazés, né? E mais de um. Né? Acho que não necessariamente precisa ser uma pessoa ancorando, acho que pode ser mais de uma. Tem pessoas, sim, em outros mercados, sempre tem, e acho que até o Vitor pode falar melhor do que isso do que eu, mas em todos os mercados você tem os influenciadores, né? Bom, assim, a Kings League está aí, fez na Espanha um trabalho de buscar os criadores todos lá. Então, tem o eBay na Espanha, tem
o DJ Mario na Espanha. Na Espanha tem vários que eu conheço especificamente, mas em cada mercado tem o seu. Eu acho que tem um desafio comercial, que é muito grande, porque o mercado publicitário não está acostumado, então, de fato, é uma inovação e é uma prova de conceito, de entrega, que você tem que ter um pouco de aposta do lado de lá. No final, conseguir o direito específico que vai destravar. Então, acho que essas duas coisas. E buscar os influenciadores. Mas acho que a nossa preocupação maior é ter certeza que a gente tem o direito específico e ter, digamos, o instrumento comercial, né, a máquina comercial para andar. E, anterior a isso, o mesmo problema que foi encontrado com a FIFA aqui em 2022 e que vocês também viram, existe no mundo inteiro, né? Então, o desafio das entidades esportivas de se conectarem com o público jovem e criarem esse caminho e abrirem esse espaço para as marcas que são patrocinadoras se conectarem com esse público. Então, assim, isso tudo é um desafio global, né? Aí a gente tem que avaliar onde é que são os países em que existam dinâmicas que são mais propensas para esse modelo dar certo, né? Então, aí vem tudo que o Léo falou. Mas o problema maior, ele é um problema da indústria globalmente. É como é que eu engajo o jovem a assistir esportes por mais tempo. E aí, a partir disso, eu acho que a gente tem que buscar as soluções. Boa. E eu acho que esse modelo que a gente vem trabalhando aí, federação, junto com vocês também, e que acaba sendo, hoje em dia, já uma prática do mercado, acaba que ele dá oportunidade para muito mais marcas estarem presentes, né? Então, hoje você tem o pacote, por exemplo, de Cazé, mas você também tem o pacote do Paulistão, né? Que a própria federação vende. Então, você consegue trazer, talvez, de formas diferenciadas. Obviamente, uma marca que vai atrás da Cazé, ela quer conversar de uma forma muito mais, talvez, ali, sem roteiro, mais informal, do que uma marca que talvez vá atrás da federação e queira explorar uma ativação dentro do gramado, porque só a federação vai dar liberdade para ela. Mas, no modelo tradicional, lá que a gente viveu até 21, por exemplo, a gente tinha, basicamente, 10, 11, 12 marcas com publicidades expostas no gramado, né? A gente não tinha uma criação de cases bacanas, de vídeos, de contações de história. Então, eu acho que esse modelo novo, né, que a gente vem trabalhando aí desde 22, a gente consegue contar marcas que depois vão gerar histórias nas redes sociais, vão gerar cases para as marcas. Então, sei lá, a gente tem a Clear, que é uma patrocinadora do Paulistão Federação, também a Cazé, e ela tem case global, uma ação que a gente não dava nada pela ação, que ela povoou lá o campo cheio de bolinha branca, que eram as caspas, e depois entraram pessoas vestidas de shampoo para tirar essas caspas do gramado. Virou um puta vídeo, o Cazé reagiu na transmissão e tal. Virou case global da marca há 2 anos seguidos, no evento lá na convenção de vendas dele global. O case é apresentado. A gente já fez por 2 anos seguidos no Paulistão. Então, você também consegue trazer, acho que, de uma forma mais conectada ao propósito da marca mesmo, a estratégia do que ele tem, então é bem bacana. E aí cabe às marcas, nesse caso a Unilever fez a compra dos 2 pacotes, né? Competição e transmissão, podendo, né, a gente conectar coordenar as entregas, né? Então, teve a da Caspa, na final do Paulistão desse ano teve a barbearia dentro do a campo. Do cabelo, Mateuzinho, verdade. Então, é isso, né? Quando você faz as coisas diferentes que viram conversa, jogadores indo lá depois do título cortar o cabelo dentro do campo, né? Então, acho que... eu acho que é exatamente o caminho, assim, porque você consegue aí, acho que uma marca fazendo, você vai destravando talvez o pensamento criativo ali do que outras marcas podem fazer. Acho que a gente está meio caminhando aqui para o finalzinho. Queria entender com vocês, acho que a gente vem numa evolução aí nos últimos 4 anos, 5 anos, muito grande, da forma, né, que a gente vem produzindo nossos conteúdos, que a gente vem trabalhando nossos produtos. O que vocês imaginam como uma virada de chave, uma estratégia, uma tendência aí para os próximos, talvez, 5 anos? Tudo que vocês têm visto, tudo que vocês têm conversado, como vocês imaginam aí, pelos próximos 5 anos, como vai ser essa mudança? Se a gente vai ter grandes mudanças, como a gente teve nos últimos 5 anos, ou se vai continuar uma coisa mais linear? Pode ir, quem quiser primeiro. Olha, eu acho que a gente está no início do processo todo de transformação. Só para dar alguns números aqui, assim, a TV paga no Brasil, o Brasil é um país de 60 milhões de domicílios com TV, 60, 65. A TV paga bateu em 2015 20 milhões de domicílios. Hoje ela está em 7 milhões de domicílios.
Banda larga de alta velocidade, acima de 34 megabits por segundo, em 2015 tinha menos de 1 milhão de casas, hoje tem 50 milhões de casas. Então, eu acho que a gente está no começo dessa transformação. Eu vejo o YouTube como um agente dominante na parte gratuita, aberta, e eu acho que a gente, na parte de esporte, a gente criou um negócio muito único aqui, que eu acho que é replicável, mas eu acho que tem outros gêneros de entretenimento que também vão ter soluções gratuitas. Tem muito player pago, acho que vai ter consolidação, porque tem muita gente tentando vender assinatura. Então, é um mercado que tem altíssima qualidade, mas é muito player, né? Mas a gente está no começo, assim, como você olha para a indústria de música, ela tem uma evolução e tem um gráfico super legal que mostra a receita do mercado americano com música ao longo dos anos. E o PIB da música ele cai, depois ele sobe e hoje está no all-time high, mas era vinil que vira CD, aí o CD ele vai para MP3, aí o MP3 você tem era um mecanismo de sharing, aí depois tinha a venda de música isolada e finalmente a assinatura, né? E eu acho que a gente está no começo dessa jornada e tem muita coisa para acontecer, acho que muita oportunidade nesse mercado de distribuição de vídeo por vir. Então, enfim, acho que tem muita coisa para vir. Só uma dúvida que lembrei aqui agora. A Cazé hoje ela está também presente, sendo redistribuída dentro de algumas outras plataformas. Foi uma demanda do mercado atrás de vocês? Vocês pensaram, enfim, para conectar com mais pessoas? Da onde veio um pouco dessa estratégia? Está na Prime Video, na Sky+, lá, enfim? As plataformas pagas, elas têm o desafio de manter o consumidor nelas, né? Então, foi a partir dessas conversas que a gente está no Disney+, está na Prime, está na... O Vitinho não gosta muito, não, mas vou falar aqui. Pode falar. Está na Mercado Livre. Samsung. Aí, ó. Tem tudo mapeado. Mas é um processo natural de distribuição, mas a nossa disparada, né? É incomparável o poder da distribuição do YouTube e a nossa parceria também, a profundidade dela, ela é incomparável. Mas, enfim, é um processo natural do nosso lado também distribuir para outras plataformas. Boa. Quando a gente olha para frente, assim, acho que o Léo tocou no ponto que é o principal. A penetração, o potencial do que a gente está vendo hoje, ele só tende a crescer, né? A gente ainda olha para o brasileiro, o acesso a dados ainda não é trivial, não é barato. Então, conforme a tecnologia avança e o acesso melhora, a tendência é a audiência cada vez ser maior, né? E a gente tem acompanhado isso no Paulistão ano a ano. Então, acho que a grande revolução que a gente, né, planeja do nosso lado, né, quando a gente olha para a indústria de esporte, é cada vez ter mais pessoas com acesso a esse conteúdo. E aí, trabalhar nos formatos para que eles possam consumir, que eles tenham conteúdo no formato, do jeito que eles querem assistir, na hora que eles querem assistir. Então, né, a gente, obviamente, o esporte ao vivo, ele traz o grande momento do ano, assim, do dia, da semana, mas quando a gente olha para toda a jornada do torcedor, ela passa por... Né, no fim, você tem mais consumo de não ao vivo do que de ao vivo, né? O ao vivo ele é o momento que o mercado publicitário gosta, né? Você tem lá milhões de pessoas paradas assistindo aquele momento, aquele jogo. Mas quando a gente olha para os vídeos curtos, né, as resenhas e tudo mais, então, assim, como é que o mercado reage, consome esse tipo de conteúdo e como que a gente, como plataforma, se desenvolve e ajuda o mercado a descobrir o conteúdo que ele quer na hora que ele quer, né, da forma mais fácil. Então, o nosso objetivo e o nosso trabalho é melhorar o acesso a esse conteúdo para os fãs dentro da plataforma, né? Não tem como ser diferente. Então, a gente vai passando por... A gente até lançou mês passado, por exemplo, que chegamos atrasados, já existe no Facebook, no Instagram, mas o Collab. Então, assim, agora você já consegue fazer Collab no YouTube. Então, assim, né, o Shorts, cara, o YouTube hoje é a maior plataforma de vídeo curto do mundo. Então, assim, como é que a gente olha para isso e olha para entende a demanda, né? Assim, muitos criadores do ao vivo viraram para a gente, pô, vocês deixaram de ser uma plataforma de ao vivo, vocês estão dando muita atenção para vídeo curto. Não é o YouTube dando atenção, né? São as pessoas. A audiência está consumindo, a gente tem que seguir o que eles querem, e isso não fez o esporte ao vivo deixar de existir na plataforma. Então, assim, como é que a gente olha para esse consumidor, aprende como ele está consumindo
e junto com CASE, federações, produz cada vez mais conteúdo no formato que eles querem. Legal. E eu acho que também tem uma questão que aí está muito conectada também com a CASE e tudo, com a federação que a gente faz hoje, que é como você consegue prender a pessoa ali por mais tempo, né? Que acho que as transmissões, né, a qualidade das imagens, a qualidade da variedade de câmeras. Então, hoje você vê lá no Mundial, por exemplo, esse ano, o time fazia um gol e ia comemorar, o câmera entra quase filmando o nariz do jogador. Então, a gente está trazendo isso para o Paulistão agora. A gente implementou na última rodada do Paulistão feminino e vai levar isso para o Paulistão do ano que vem. Que eu acho que as transmissões têm que se tornar também mais atrativas para que a gente consiga ali minimamente deixar a pessoa assistindo aos 90 minutos. Para pensar, são 90 minutos que você está ali, que você não está só assistindo a televisão. Você está, né, olhando num grupo de WhatsApp, você está vendo já o lance reprisado no Instagram, vendo talvez o react do que o Casé comemorou no gol do Vasco. Então, você está com a atenção multiplicada ali por várias plataformas. Eu acho que também é um outro grande desafio. Sim, e de novo aí a gente bate em tecnologia, né? Como é que a gente usa a tecnologia para criar conteúdo cada vez mais engajante para essa audiência, né? Seja, você citou aí, a gente fez com vocês, né, junto o lance da câmera no peito do juiz no pré-jogo, né? Quem sabe um dia a gente chega na câmera no juiz durante o jogo. A FIFA precisa liberar, aí a gente faz. E eu acho que é isso, como é que a gente usa a tecnologia para criar cada vez conteúdos, né, mais imersivos para essa audiência que não quer só simplesmente sentar e assistir o jogo do formato tradicional dele. E aí, só para terminar, recentemente, infelizmente, num jogo do Vasco e Fluminense, que o Vasco ganhou do Fluminense, mas a gente fez um pós-jogo do aniversário do Casé dentro do campo, que foi assim, né? E o pessoal nos Estados Unidos fica mandando assim, caramba, mas tinham 500 mil aparelhos conectados 40 minutos depois do jogo, vendo o aniversário do Casé dentro do campo. O que é isso? Então, tinha uns 500 mil aparelhos conectados vendo, né, as brincadeiras, o entretenimento ali do pós-jogo com o aniversário do Casé. Então, como é que a gente... De novo, a revolução ela vai passar por tecnologia, mas é continuar desenvolvendo formatos de engajar essa comunidade com o esporte, é isso. O dia seguinte dessa transmissão na federação, a gente falou como eles fizeram aquilo, não é possível. Porque era muita gente no campo, pula-pula, mágico, foi muito bom. Acho que é isso. Terminamos, muito obrigada, Léo, obrigada, Vitinho. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.